Olá! Você sabia que uma das obrigações que serão substituídas com a implantação do e-Social é a Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social, a GFIP? Atualmente, todos os meses, a área de recursos humanos das empresas preenche uma série de dados referentes aos fatos geradores da contribuição previdenciária, FGTS e remunerações dos trabalhadores, além de informar também a atividade econômica preponderante, o enquadramento do FPAS e os códigos de terceiros das entidades beneficiárias das contribuições sociais. Com a entrada do e-Social, essa obrigação será substituída. Contudo, os dados solicitados atualmente na GFIP permanecem no e-Social, ou seja, o e-Social não muda a legislação, apenas altera a forma como esses dados devem ser encaminhados ao governo. Vamos aprender a seguir sobre o enquadramento da atividade econômica preponderante, a classificação do FPAS e os códigos de terceiros. Em relação ao enquadramento da classificação do FPAS, também trazemos algumas dicas para que o recolhimento da contribuição social seja direcionado às respectivas entidades e fundos, como SESI, SENAI, FNDE, INCRA, entre outros. A primeira dica é que a atividade preponderante do estabelecimento não possua vínculo com o código FPAS. A declaração do FPAS deve considerar a atividade preponderante desenvolvida pela empresa como um todo, ainda que seus estabelecimentos realizem atividades distintas. No e-Social, assim como era com a GFIP, o código de classificação do FPAS deve observar o quadro de atividades e profissões a que se refere o artigo 577 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, CLT. E quando a empresa desenvolve mais de uma atividade, como devemos proceder? Conforme a Instrução Normativa INRFB 971 do ano 2009, na hipótese de uma empresa desenvolver mais de uma atividade, prevalecerá, para fins de classificação do FPAS, a atividade preponderante, ou seja, a atividade considerada como a que representa o objeto social da empresa e para a qual convergem as demais, em regime de conexão funcional, conforme determina a CLT, artigo 581, parágrafo 2º. Tomando como exemplo uma indústria de calçados, suponhamos que essa empresa possua 4 estabelecimentos: a matriz, que engloba o escritório da empresa, uma filial de fabricação de calçados e 2 estabelecimentos de comercialização desses calçados. Nesse cenário, ela deve registrar FPAS de código de classificação 507 para toda a empresa, considerando o regime de conexão funcional, uma vez que sua atividade principal está enquadrada no segundo grupo, Indústria do Vestuário, do artigo 577 da CLT. No e-Social, essas informações são preenchidas inicialmente com o cadastro de uma ou mais lotações tributárias. A lotação tributária é cadastrada no evento S1020 e permite a atribuição do código FPAS vinculado a um código de terceiros. O código de terceiros, que está vinculado ao FPAS, representa as entidades e fundos para os quais a empresa deve contribuir, por exemplo, o SESI, SENAI, FNDE, INCRA, etc. Cada lotação tributária deverá ser vinculada com cada empregado. No e-Social, isso é feito por meio do evento S1200, que trata da remuneração do trabalhador. Suponhamos agora que no mesmo exemplo anterior, da indústria de calçados, a empresa tenha um termo de cooperação para recolhimento direto para o SESI e SENAI, apenas para Goiás. Lembrando também que a empresa possui estabelecimentos em São Paulo e, neste caso, sem convênio para arrecadação direta. Para essa empresa, será necessário criar 2 códigos de lotações tributárias no evento S1020 do e-Social. O primeiro código de lotação tributária deve conter o FPAS número 507 e código de terceiros 67.
E ainda vincular os empregados dos estabelecimentos localizados em Goiás, por meio do S-1200. A segunda lotação tributária deve conter FPAS 507, também, mas com o código de terceiros 79. Lembrando de vincular os empregados dos estabelecimentos localizados em São Paulo. Com isso, finalizamos a nossa aula sobre enquadramento e recolhimento no e-social. Desejando um bom trabalho a todos. Um abraço!